Bem-vindo ao canal Escatológico. O assunto deste vídeo é sobre os unitaristas. E nós observamos que toda nova doutrina, ela se desenvolve naquele ambiente de pessoas que supostamente se dizem iluminadas. Então elas se dizem iluminadas com novas revelações e desfazem completamente a base doutrinária que foi revelada nas Escrituras. E essa praticamente é a característica principal de todas as seitas, que no decorrer dos séculos elas vão se repaginando, tá? Porque, como dizia Salomão, nada há de novo debaixo do sol. Então eles vão repaginando as suas ideias, vão sendo combatidos e eles vão se memitizando, né? À medida que elas são confrontadas com a Escritura, elas vão se adaptando e reformulando as suas ideias, tá? Então, na verdade, quem comanda tais seitas é o espírito do erro e do engano. E isso nós podemos verificar a respeito dos unitaristas, tá? Então, as pessoas que foram combatidas como hereges pela igreja, na verdade eram muitos, certo? E João já fala, né? A primeira heresia que surgiu foi o gnosticismo. E os apóstolos combateram muito contra isso. Tanto que não ficou muito espaço para eles no que diz respeito à sistematização de outras doutrinas. Isso Deus deixou, por exemplo, no que diz respeito ao dispensacionalismo, Deus deixou para o último século. A igreja dos últimos dias, que somos nós, né? Sem dúvida, pelo tudo que está ocorrendo. Então, ele deixou para a igreja dos últimos dias esse espaço. Deus mesmo permitiu isso, para nós hoje desenvolvermos aí a doutrina das últimas coisas, ou a escatologia. Então nós podemos aí ver claramente o desenvolvimento histórico que está aí justamente relacionado intimamente com as profecias bíblicas. Então o apóstolo João, ele falou muito, né, a respeito do gnosticismo, combateu o gnosticismo. Uma das coisas que os gnósticos acreditam, e sempre vão acreditar, é que Jesus não se encarnou. Ele era mais ou menos uma aparência. Ele apenas parecia ser um ser humano. Tá? E ele fala claramente aqui, em 1 João, fala que o anticristo é justamente aquele que nega Jesus Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Profeta não é só aquele que fala a respeito das coisas que hão de vir, mas o profeta também é aquele que fala a respeito da doutrina de Deus. E ele que ensina a verdade. É o pregador do verdadeiro evangelho, ele é um profeta. Então fala das coisas concernentes a Deus. Nisto conheceis o Espírito de Deus.
todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então os docetistas, né, da palavra doken, parecer, os docetistas, eles pregavam justamente essa doutrina, que Jesus não tinha vindo em carne, assim como os gnósticos, ok? Nada há de novo debaixo do sol. Agora, a respeito do unitarismo, nós podemos dizer que no 3º século da era cristã surgiu essa doutrina nova com respeito à existência da Trindade. Então, com respeito aí à natureza de Deus. E ela teve origem em Sabélio, que era um presbítero da igreja cristã no norte da África. Ele começou então a negar a existência da Trindade. Ele dizia que Jesus era o Jeová do Antigo Testamento e a única pessoa da divindade. Os termos Pai e Espírito para ele eram somente aspectos. Então, se referiam a certos aspectos do caráter de Jesus e não a outras pessoas. De tal maneira que para ele, Pai, Filho e Espírito Santo eram somente 3 nomes para o mesmo ser divino, no caso, Jesus Cristo. Entre as igrejas que surgiram deste movimento, a Pentecostal Unida é provavelmente a mais forte, e ela existe em vários países. Outros grupos menores e muitas igrejas independentes têm, entretanto, aceitado esta interpretação a respeito da natureza de Deus. Então temos aí muitos unitaristas, como por exemplo o Tabernáculo da Fé, fundada por William Marion Branham, chamado pelos seus adeptos de profeta do século. Tá? Temos aí a Voz da Verdade, que também só batiza em nome de Jesus. Temos a igreja local de Witness Lee, conhecida pelo seu ônibus Expolivro e por seu jornal Árvore da Vida. Temos também a Igreja Apostólica e outras, etc, etc. Vamos falar a respeito hoje dos unitaristas, certo? Vai dar não.